tem a situação do Dudu no Cruzeiro e as notícias, né, as informações dão conta de que o Atlético teria um interesse na contratação do jogador. Então, Paulo Azeredo, eu quero saber do lado do Atlético. E o assunto Dudu, hein, que movimentou o dia inteiro, a quarta-feira inteira, o noticiário esportivo aqui em Minas Gerais. Ele vai jogar no Atlético? Você tem informação, Paulo Azeredo? Bom, pra gente fechar aqui, o assunto vem daqui a pouco, aliás, daqui a pouquinho mesmo aqui no Bastidores com o Pancieri, trazendo tudo a respeito do caso Dudu. Mas muito se comentou hoje, né, do Atlético estar monitorando a situação, e realmente está. O Atlético realmente está, já sondou também, junto ao staff do jogador, a situação dele, só que o Dudu é jogador do Cruzeiro. Então, para que o Atlético tenha um contato, digamos assim, mais forte, mais próximo, e para que venha fazer uma proposta ao Dudu, ele precisa que o Dudu resolva a situação dele com o clube do Cruzeiro, né? Com o Cruzeiro. Então daqui a pouquinho o Pancieri vai trazer mais detalhes, mas o que se tem da parte do Galo, viu, Rafa, é isso. O Dudu é um jogador que já trabalhou com o Cuca, o Ale até trouxe hoje na turma do bate-bola, que ele até teve problemas iniciais lá com o Dudu, depois se resolveu, deu a taxa de capitão pra ele, foram campeões juntos, né? Mas ele já trabalhou com o Cuca, é um jogador que interessa nesse momento sim ao Atlético, mas, volto a dizer, Galo monitorando ele de longe a situação, porque o jogador não está disponível no mercado. Tá certo, Rafa? Tá certo, Paulinho. Já, informações do lado do Cruzeiro, que ainda é quem tem, né, os direitos aí sobre o jogador. O Dudu pertence ao Cruzeiro Esporte Clube. Mas, inevitavelmente, né, como as notícias correram ao longo do dia, a gente não pode deixar de falar sobre isso. O Pancieri tá chegando daqui a pouquinho pra tocar nesse assunto. Agora, Ale, que seria um plot twist, uma virada aí no roteiro, né? De 180 graus, seria uma loucura, né? Imaginar o Dudu, cara que se identifique tanto com o Cruzeiro, vestindo a camisa do Galo, Ale. Não vai ser a primeira vez que a gente vê esse tipo de coisa acontecer, né? Só não pode falar, porque o meu pai é americano, meu pai é cruzeirense, meu pai é atleticano. Você sabe que eu acho que essa vai virar uma novela ou até uma minissérie, porque é um jogo de xadrez aí, de paciência principalmente, né? Porque tem uma questão jurídica, como que o Dudu tem que ser tratado daqui pra frente para que o Cruzeiro não dê brechas, né? Pro staff do Dudu entrar com algum processo trabalhista, né? O Dudu vai ter que ter paciência porque acredito que vai treinar em separado. Essa reintegração para mim tem muito mais um caráter jurídico do que qualquer outra coisa, até porque não me parece que o ambiente é favorável para que ele volte a integrar o elenco para jogos, esse tipo de coisa. Acho também que a direção do Cruzeiro poderia tentar evitar que o Dudu fosse para o rival, sincero e honestamente, porque vai que o Dudu arrebenta lá, né? Seria mais um problema para essa direção. Então, como é que você faz isso? Fala assim, olha, eles estão negociando uma multa que o Dudu tem direito. Aliás, gostaria já de parabenizar quem faz essas multas aí pros jogadores, pra comissão técnica, até pra diretor. Daqui a pouco a gente vai ter mais detalhes de multas no Cruzeiro, porque o cara tem que ganhar um Oscar, hein? Pô, 60 mil, hein? 60 milhões. Aí estão negociando lá. Só pra dar um exemplo aqui. Estão negociando. Fala, então eu te pago metade disso? Não, eu te pago, sabe, um tanto. Eu te pago... eu te pago tanto, mas você não pode ir pro rival. Entendeu? Um acerto ali, porque eu acho realmente que pode ser ruim pro Cruzeiro se ele arrebenta no Atlético. Eu acho que ficaria esquisito. Eu acho que se você puder evitar um problema maior, eu acho que seria bom. Mas acho que vai ser essa queda de braço e um pouco de paciência. Se o Dudu é escanteado, ele vai suportar bem, porque daí tudo vai girar em torno de uma negociação de valores, né? Para que o Cruzeiro, no caso do Cruzeiro, não seja tão prejudicado, já que vai ser prejudicado, sem dúvida alguma, e o Dudu para ver até onde ele aguenta. Tecnicamente falando, eu acho que o Dudu ajudaria o Atlético. O Dudu ainda não foi a melhor versão do Dudu que a gente já viu jogar. Ele não fez isso no Cruzeiro, que vocês gostam de falar, vocês jovens, a versão Prime, né? Ele não chegou, mas ele estava no caminho até ele ser sacado. Enquanto ele era titular, ele vinha numa evolução e o torcedor
menos emocional, mais racional, ele vai considerar isso. O Dudu vinha se entregando nos jogos. Quando ele vai pro banco, a partir do momento que ele vai pro banco, ele faz atuações muito ruins, muito abaixo. Isso aconteceu contra o Bragantino, aconteceu contra o Palestino, que ele foi titular e foi mal. Aí o Dudu ficou irreconhecível, mas ele vinha num caminho de evolução. Então acho que tecnicamente, se ele fosse ou for pro Atlético, ele poderia colaborar, mas acho perigoso pro Cruzeiro.